Master Hunter K. Capítulo 149. 13ª visita ao Mercado Negro. Sung Jin apareceu no Mercado Negro. Como sempre. Ele sentou-se na cafeteria para tomar café enquanto calculava os preços dos itens. No entanto, enquanto ele estava fazendo isso, o escolhido solicitou seu teletransporte. Você aceitará o pedido? Nada apareceu acima do cubo de Sung Jin. Para que ela o chamasse agora depois que a raid acabou. Isso significava que ela tinha algo que queria pedir. Nada? Você precisa de algo? Ela foi direto ao ponto. Por acaso, você conseguiu uma armadura dessa raid? Uma armadura de couro de grau lendário. Ah! Eu consegui. Sung Jin encontrou Marba, armadura da nobreza, em meio à pilha de itens na frente dele. Você está falando sobre isso? Certo? Sim. Isso. Eu vou querer ela para aprimorá-la. Não coloque isso na casa de leilões e me venda. Ah. Tudo bem. Nada trouxe sua mão para os seus lábios e soltou um som chu. Depois dela o enviar para Sung Jin. Obrigado. Então. Vejo você no jantar. De repente. Recebeu um beijo. Sung Jin levantou ambas as sobrancelhas. Depois. Ele examinou suas anotações. Armadura de couro. Lance inicial 8.000 moedas negras. Preço de compra 10.000 moedas negras, foi escrito. Sung Jin riscou a nota. Enquanto dizia para si mesmo. Desde que eu até recebi um beijo. Eu deveria vendê-lo um pouco mais barato. Cerca de 6 a 7 mil. Depois de um tempo. O escolhido solicitou seu teletransporte. Você aceitará o pedido? Alguém mais entrou em contato com ele. Dessa vez. Foi Franz. Sim? Ah. Senhor Key. Esse elmo que recebi durante essa raid. Eu estava pensando se você precisava dele. Realmente? Qual? Franz tirou um elmo dourado do seu cubo. Era o elmo dourado que o boss do capítulo anterior, K-Garrote, estava usando. Esse é o elmo de grau lendário que recebi dessa vez. Dê uma olhada. Franz fez a operadora mostrar a Sung Jin as especificações do elmo. Aracadon, elmo de K-Garrote. Elmo, lendário. Defesa 44%. Habilidade passiva. Defesa mágica, terceira, receba 30% de dano reduzido de todos os feitiços mágicos. Habilidade ativa. Campanha do Rei, V, invoca 10 homens lagarto fortemente armados. Eles protegerão seu mestre até a morte. Esconda suas presas e calda embaixo da água. Rei K-Garrote. Ele tinha boas especificações. Já que era um elmo lendário. Oh! Não é ruim? Assim que essas palavras foram ditas, Besgoro respondeu instantaneamente, dizendo: E não é ruim? O que é mesmo bom sobre isso? Que? Você está. Franz. Incapaz de ouvir essas palavras. Continuou a falar. O elmo que você está usando agora. A aparência também é um pouco. Então. Você não acha que esse seria melhor? Esse desgraçado. Claro,
Não podia ser ouvido por Franz. Sung Jin mal segurou seu riso enquanto dizia: Ah! Isso é verdade. Mas eu me acostumei a usar esse capacete. Basta usá-lo você mesmo. Ou vendê-lo para outra pessoa. Ah! Entendo. Então. Até breve. Depois que Franz desapareceu, Sung Jin soltou o riso que ele estava segurando. Uahahaha! Talvez Besgoro estivesse bravo. Mas ele não disse nada. Sung Jin o consolou. Não fique tão bravo. Besgoro. Talvez usar um crânio não parece muito bom ou algo assim. Besgoro soltou um pequeno resmungo. Ruf! Sung Jin levantou-se do assento quando ele terminou de listar os itens. No entanto, dessa vez, o rosto de Serinha apareceu acima do cubo. Ei! Opa! Jararam, Janjan Jararara. Música clássica elegante podia ser ouvida dentro do prédio. Esse foi o restaurante de alta classe Flâmula do Braseiro localizado no centro do Mercado Negro. Havia uma mesa circular e 6 cadeiras no centro do restaurante completamente vazio. Em breve, então 2 escolhidos apareceram ao lado de Sung Jin com um som explosivo. Pium! Pium! O primeiro a aparecer foi Franz. Ele olhou em volta ao arredor uma vez. Uau! Havia um lugar como esse? Ele só sabia que ele ainda estava no mercado negro quando olhou pela janela. Ah! Aqui! Eu só olhei para esse lugar de longe. Mas não tinha ideia de que fosse assim por dentro. Nada foi a próxima a aparecer. Parecia que ela tinha visitado esse lugar antes. Oh! Você escolheu aqui? Você tem bom gosto. Que? Depois. Marradas e Baltren. Os 2 homens de 30 anos chegaram. Parecia que eles não se preocupavam particularmente com o lugar em que iriam comer. Baltren sentou-se em seu assento depois que ele olhou para as decorações chamativas uma vez. Enquanto Marradas nem sequer fez isso e simplesmente sentou-se em seu assento enquanto mantinha as mãos cruzadas em uma oração. A última a aparecer foi Serinhan. Ela olhou para os arredores e sorriu. Seria ótimo se jantássemos aqui essa noite. Tinha sido a sugestão dela que eles se reunissem aqui hoje. Ela sorriu quando Sung Jin ouviu seu pedido. Uma vez que todos os escolhidos foram reunidos, Sung Jin colocou os 2 cotovelos sobre a mesa e perguntou a eles. Todos. Como foi a raid? Foi difícil. Mas terminamos adequadamente. Eu também. Eu também. Sung Jin levantou a mão e depois perguntou. Existe alguém que não tenha alcançado 100% de conclusão? Ninguém na mesa levantou a mão em resposta. Em outras palavras, todos lutaram com sucesso contra o boss oculto e alcançaram a conclusão de 100%. Os escolhidos já atingiram o nível em que podiam levar os outros caçadores e carregá-los. Assim como Sung Jin havia feito anteriormente do capítulo 1:10. Ele bateu as mãos enquanto dizia. Ótimo! Então vamos pedir e comer juntos. Os caçadores seguraram cada um os menus que estavam na frente deles e pediram. Eu vou querer bife tenderloin. Raro. Massa rosé com carne de caranguejo. Quesadilha de bife grelhado na brasa. O homem-leão que estava de pé a um passo atrás deles educadamente escreveu seus pedidos e entrou na cozinha.
Todas as coisas que foram pedidas também podem ser feitas por Dalupin. Mas os ingredientes e os métodos de preparo utilizados em cada restaurante foram ligeiramente diferentes. Por isso foi possível desfrutar de gostos diferentes. Essa foi a razão pela qual Serinhan pediu que eles se encontrassem aqui. Logo, o Homem-Leão tirou os pratos de uma só vez e colocou-os em frente a eles. Por favor, aproveitem sua refeição. Cada pessoa segurou uma faca e garfo. Ou colher e pauzinhos. Depois de comerem por um tempo, nada falou. Por sinal, não havia uma nova pessoa hoje? Franz também falou. Realmente. Das pessoas que você entrevistou, houve algum que você gostou? Sung Jin cruzou os braços e disse. Não houve nenhum. Infelizmente. Nas palavras de Sung Jin. Serinhan interveio. Haverá mais chances. Além disso, uma vez que a próxima raid é uma raid de 10 membros, não haveria mais oportunidades de observar ainda mais caçadores? Sung Jin juntou as mãos e respondeu dizendo. Isso é correto. Mas, na verdade, essa próxima raid de 10 membros é um lugar difícil, onde até mesmo eu não posso garantir 100% de conclusão. Não tenho certeza se haverá tempo para gastar. Todos ficaram um pouco surpresos com as palavras de Sung Jin. Isso foi porque foi a primeira vez que Sung Jin falou de uma raid assim. Vocês devem receber a folha de informações em breve. Mas a próxima raid é nas grandes planícies de Barrastan. O que é especial sobre esse lugar aqui? Ele ocorre em um campo de batalha. Campo de batalha? Sung Jin tocou sua testa quando ele disse. Sim. Um campo de batalha onde os exércitos humanos e demoníacos estão envolvidos em combate. Os caçadores se juntam ao lado humano. E o objetivo é derrotar o comandante inimigo. Mas isso não é tão fácil. Não só há muitos inimigos, mas o comandante também está cercado por seus oficiais subordinados. Esses caras são todos difíceis de lidar. E Sung Jin virou-se para os caçadores e disse. Eu vou ajudar o máximo que puder. Mas não sei se isso será possível toda vez. Assim, vocês devem se preparar mentalmente essa noite. Vou tentar dar-lhes instruções mais detalhadas amanhã de manhã. Os caçadores um tanto nervosos assentiram com a cabeça para as palavras de Sung Jin. 4:30 da manhã. Como sempre. Sung Jin foi para o mais escuro que o preto. Bem-vindo. Mestre Caçador Ki. Você parece saudável. Em resposta à saudação do comerciante, Sung Jin simplesmente colocou os mármores do perseguidor de trolls usadas na mesa e disse com uma voz seca. Carregue as mármores. Operadora. Pague. Parecia que o comerciante estava um pouco ofendido pela atitude de Sung Jin. O que? Se você for assim, não irei vender também. Sung Jin o encarou brevemente. Logo, o comerciante sorriu e disse. Ah! É uma piada. O comerciante segurou os mármores e depois os colocou de volta na mesa. Quando ele fez isso, os mármores recuperaram a cor. Aqui. Pegue-os.
Sung Jin pegou os mármores e depois disse ao comerciante. Além disso, sobre o que eu lhe pedi a última vez. Aquela coisa. Ah. Isso? O comerciante mudou brevemente para a aparência de Edward. Sung Jin não gostou, mas propositalmente não revelou, já que era provável que o comerciante gostasse ainda mais se o fizesse. Sim. Aquela pessoa. Ele veio aqui? Nas palavras de Sung Jin. O comerciante acenou com a cabeça uma vez e disse. Serão 10.000 moedas negras. Sung Jin disse sem hesitação. Pagar. Desta vez. A Sung Jin ganhou o maior lucro possível dos leilões através da casa de leilões. Ele poderia usar 10.000 moedas negras para poder encontrar essa pessoa. Depois que seu cubo tocou o cubo do comerciante. O comerciante disse. Ele veio. Quando? Se você quer saber disso. Então uma taxa extra. Sung Jin franziu a testa. Então. O comerciante continuou. Normalmente é necessária. Mas como você é um cliente frequente aqui, eu lhe darei um serviço especial. A primeira vez que ele veio aqui foi depois do final do capítulo 10. E o momento mais recente que ele veio foi hoje ao amanhecer. Hoje ao amanhecer? O comerciante respondeu. Sim. Agora. Ele ainda está comigo. Sentado na cadeira exata em que você está sentado agora. Sung Jin levantou-se de onde ele estava sentado e olhou para a cadeira em que ele estava sentado. Pensar que Edward também estava sentado nesse lugar. O que ele comprou? O comerciante fechou a boca na pergunta de Sung Jin. Isso sempre será um segredo. Mesmo se você me desse 1.000.000 de moedas negras, eu não diria a você. Sung Jin não perguntou nada mais. Isso foi suficiente para ele deduzir alguns fatos. Primeiro, se veio aqui depois do final do capítulo 10. Isso significou que ele passou pelo teste de Ariane. E então, se ele está aqui agora, isso significava que ele ainda estava vivo. Então, em breve. Sung Jin levantou-se brevemente e pensou em Edward. Quando viu o comerciante sorrindo enquanto o olhava, ele disse ao comerciante. Apenas me dê alguns elixires. Pelo resto das minhas moedas. Os caçadores que estavam reunidos na dimensão de Sung Jin no horário do café da manhã tinham expressões um tanto sombrias. Mesmo a comida que eles pediram. Torradas e cereais. Foi um pouco simples. Parecia que isso era porque Sung Jin havia dito. Vocês devem se preparar mentalmente. Com uma expressão sombria ontem à noite. Sung Jin pensou. Eu falei muito duramente na noite passada? Mas decidiu manter essa atmosfera. Os dois que não estiveram no grupo dos escolhidos por muito tempo. Marradas e Baltren. Pareciam sentir um pouco de apreensão. Enquanto Serinhan. Franzinada. Que receberam o buffo há 5 a 6 capítulos atrás. Pareciam ter ficado um tanto nervosos. Sung Jin decidiu ajudá-los o máximo que pôde até o último momento e os estimulou um pouco. Eu disse isso ontem. Mas esse capítulo é muito difícil. Não há informações sobre o local da peça oculta ou do boss oculto.
Então façam todos o seu melhor. Entendido. Sung Jin contou a eles todas as informações que ele conhecia. Depois que eles foram embora, ele, claro, começou a se preparar mentalmente. Isso foi porque ele estava procedendo nesse raid de 10 membros sozinho. Se ele trabalhasse com outros caçadores, então a dificuldade diminuiria. E provavelmente haveria mais chances de procurar aliados. Mas problemas poderiam surgir na distribuição das recompensas. Ele não queria se comprometer involuntariamente com ações semelhantes à trollagem. Sung Jin segurou Lation, estrela da solidão, e disse: Treinamento solitário. Você continuará sozinho para a próxima raid. A dificuldade não será ajustada. Pouco depois, Sung Jin foi invocado sozinho para as grandes planícies de Barrastan.